Meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que o nome do Senhor Deus seja sempre glorificado na vossa vida. É com muito prazer que eu me coloco aqui nesta noite, considerado a noite o dia da família, né? Considerado o dia da família. Eu não considero este dia como o dia da família, mas eu considero todos os dias como dia da família. E por isso nós, com todo o nosso coração, aqui estamos nesta noite para trazer uma palavra, bater um papo, né, sobre família, sobre filhos, sobre tudo, né? Louvamos a Deus porque eu sei que você, bem provável que já tenha chegado do seu culto, já tenha ido à sua igreja, cultuado ao Senhor, e agora está em casa, talvez jantando, talvez no sofá, assistindo programa de televisão qualquer, ou talvez já esteja deitado, pronto para descansar, para iniciar um dia de amanhã. É com muita alegria que aqui eu me coloco para comentar e falar com você sobre família. Nós temos visto nesses últimos dias a família sendo destruída. Você está vendo ali atrás a foto da minha família, não dá para ver muito bem, mas você percebe que está ali a foto da minha família. Graças a Deus por isso, né? E nós louvamos a Deus pela sua bondade que tem sido conosco. Como eu estava dizendo, a família tem sido completamente destruída nesses últimos tempos. A família tem sido e tem sido tentada até mesmo pelos ambiciosos, pelo governo, de destruir a família. Esta é a situação atual. Mas graças a Deus que nós temos um governo que tem respeitado e honrado a família. E nós que somos pais, vocês que são mães, precisam prestar muita atenção na forma em que vocês estão criando os vossos filhos, na forma que vocês criam os vossos filhos, para que eles sejam aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são bênção, né? Os filhos são bênção. Talvez alguém hoje está dizendo, o meu filho é uma encrenca, meu filho é a ovelha negra de casa, o meu filho é uma tristeza, meu filho me envergonha. Mas espera aí, quem foi que formou este teu filho? Quem foi que educou este teu filho? Quem foi que ensinou os primeiros princípios para esse teu filho? Quem foi que deveria ter dado uma sentadinha de leve no teu filho para ensiná-lo? Quem foi que deveria ter sentado com ele, andando com ele no caminho, como diz lá em Deuteronômio, não é? Nós devemos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, andando com ele no caminho, inculcar no seu peito, no seu coração, na sua mente, para que ele possa crescer e ser uma bênção. Em Provérbios 22 diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então nós precisamos saber ensinar os nossos filhos, nós precisamos fazer com que os nossos filhos sejam bem criados, para que eles sejam pessoas de bem, para que eles sejam pessoas que não vão nos envergonhar no futuro. Veja bem, se o meu filho no futuro se perder, eu, pastor Ananias, posso dizer que não terei culpa alguma, porque eu tenho ensinado os princípios bíblicos, tenho ensinado os princípios de uma família digna de respeito, uma família que ama, uma família que vive junto, uma família que luta todos por um, como é o nosso caso, tem sido ultimamente. Então eu tenho procurado ensinar. E eu acredito que muitos pais hoje estão lamentando por não ter ensinado seus filhos. Estão lamentando com o filho que está nas drogas, estão lamentando com o filho que está no caminho da prostituição, estão lamentando com o filho que não tem ânimo, não tem vontade de trabalhar, não tem desejo de trabalhar, de encarar a vida. Estão lamentando por quê? Porque houve um culpado sobre isso. Não é o filho que é culpado. Ele hoje vai sofrer e a culpa é do pai. Eu me lembro uma história que existe aí
de um filho que foi preso, e antes dele ser preso, ele chamou a sua mãe e disse: olha, eu quero aqui a presença da minha mãe. E quando a sua mãe chegou ali, ele pediu para lhe dar um abraço e meteu-lhe os dentes no nariz e disse: olha, a senhora vai saber para toda a vida que se eu estou aqui na cadeia hoje, a culpa é da senhora, que não me ensinou, que não me educou, que não ensinou o caminho da dignidade, o caminho do respeito. Um grande problema que nós estamos vendo hoje são os pais que querem honrar os seus compromissos. Entendo que a vida é dura, entendo que as coisas são difíceis, mas nós precisamos pensar. Às vezes você deixa seus filhos sendo criados por alguém e vai ganhar o pão de cada dia, e às vezes para sustentar um luxo, às vezes para sustentar um luxo, às vezes para honrar um compromisso de dívida financeira que você fez, e você acaba deixando os seus filhos serem criados por outros. E quem são esses outros? Será que esses outros estão ensinando o quê? Quando o seu filho está na casa desse outro, o que ele está vendo na televisão? O seu filho está vendo o que na casa dessa outra pessoa? A vivência dessa pessoa, a qual o seu filho está sendo cuidado, o que ela tem aprendido, o que ela tem visto, o que ela tem aprendido naquela casa. Aquela família é capaz de ensinar, de trazer algum exemplo digno para uma família de respeito, uma família de Deus? Então, essas coisas nós precisamos analisar, né? Nós queremos, às vezes, nos resolver um problema aqui presente, que é um problema financeiro. Precisamos trabalhar, sim, nós precisamos trabalhar. Mas, espera aí, quando você estava fazendo sua faculdade, quando você estava estudando, você deixou de casar, você retardou o seu casamento para que você pudesse primeiro criar os seus filhos. Primeiro fazer o seu curso da universidade. Muita gente eu conheço assim. Por quê? Porque se você fizer ter filhos para fazer a faculdade, você vai ter muitas dificuldades. Então, muita gente deixou de ter filho, de casar, para primeiro fazer um curso, para depois casar. Só que depois ele casa, ou ela casa, e vai trabalhar. E deixa os filhos com uma pessoa estranha, que você não sabe o que ela vai ensinar, quais são os princípios que ela vai ensinar. E repito, o que ela vai ver nos programas televisíveis. Então, este é um assunto muito importante que nós precisamos ter atenção. Às vezes, cria os filhos na rua, o dia inteiro na rua, brincando com pessoas estranhas. E hoje, o perigo que está de criar filhos na rua é grande, não só de ele ser influenciado, não só de ele ter um comportamento inadequado, mas aquela pessoa com quem ele está vivendo, quem é? Aquele amiguinho dele da rua, quem é o amiguinho dele de rua? O que este amiguinho de rua está ensinando para ele? Entendeu? Então nós precisamos compreender essas coisas para que nós tenhamos uma sociedade melhor. A sociedade, ela começa onde? A sociedade começa na família. Se nós não tivermos uma família instruída na palavra de Deus, filhos instruídos da palavra de Deus, o que serão desses filhos amanhã? E de quem será a culpa? A sociedade que nós estamos vendo hoje, de quem é a culpa? Não vamos dizer que a culpa é dos governantes, não vamos dizer que a culpa é do pastor da igreja a qual você foi, não vamos dizer que a culpa é do vizinho, não! A sociedade que está hoje é culpa dos pais. Eu entendo que tem muito pai que não teve muita cultura, muito conhecimento para ensinar. Meu pai, por exemplo, não sabia ler, não tinha leitura, mas graças a Deus ele ensinou dignidade para os seus filhos. Ensinou seus filhos a serem honrosos, respeitosos, trabalhadores, educados. Ensinou esses princípios básicos. Não basta ser pai, não basta pôr alguém no mundo. Tem que cuidar. Eu costumo até dizer que deveria ter um curso dado pelo governo para como criar filhos. Exatamente, como criar filhos. As pessoas deveriam, antes de receber o curso só para o casamento, como por exemplo a Igreja Católica, eu acredito que ainda tem esse curso pré-matrimonial, além de ensinar como ter um bom casamento, ensinar também como criar os filhos.
Eu vejo muita gente na televisão, muitos pastores, que eu tenho até vergonha e não gosto desses temas, desses assuntos. Eu acho que esses assuntos não precisam ser ensinados, ensinando como fazer sexo. É uma besteira terrível. Deveria ensinar como criar os filhos. Porque nós estamos pondo um homem no mundo, nós estamos pondo uma mulher no mundo, nós estamos pondo um ser humano no mundo que poderá ser uma bomba amanhã. Ele poderá matar muita gente amanhã, ele poderá ser uma pessoa desequilibrada amanhã. Se nós não ensinarmos a ele os princípios, boa parte dos filhos que são problemáticos, boa parte dos filhos que há exceções, mas boa parte dos filhos que são terroristas, que saem por aí atirando, que saem por aí matando, que se enveredam para as drogas, o problema foi em casa, começou em casa. Às vezes o filho não tem o carinho que precisa em casa, o que ele faz? Ele começa a fazer amizades lá fora. E lá fora eles dão carinho, lá fora eles respeitam, lá fora... E acaba adquirindo uma afinidade com a rua, ou com o ambiente lá de fora, que ele não tem em casa. Em casa, às vezes, ele não tem uma boa conversa. Em casa, às vezes, ele não tem um bom papo. Às vezes, o pai chega cansado, a mãe chega cansada do serviço, os dois chegam cansados, não sabem nem como o filho passou o dia na creche, ou seja, onde for, e vão dormir. E o filho, às vezes, está com problema, precisando de um aconchego, precisando de uma conversa. Então, nós precisamos aprender a priorizar. Nós precisamos trabalhar, claro que sim. Hoje, se os dois não trabalharem, tem dificuldades. Mas qual é a prioridade? Manter a sua casa chique, manter a sua casa bem arrumada, manter na sua mão um carro novo, manter as suas despesas, às vezes até desnecessária para a sua casa, ou ter um trabalho com menos tempo de trabalho, uma jornada menor de trabalho e cuidar dos seus filhos. Eis aí a questão. Eis a questão, não é? E os filhos estão aí à mercê. Estão aí à mercê do mundo. Aprendendo com o mundo. Sendo instruído pelo mundo. Ah, mas eu levo-os na igreja todos os domingos. E daí? E daí? Qual o tempo que eles têm na igreja? O que é que eles estão aprendendo na igreja? Também pergunto isso. A igreja a qual eles estão indo tem uma escola bíblica séria, ou eles saem para uma sala chamada Sala das Crianças apenas para fazer brincadeiras e não aprender nada? Porque quem está ali para ensinar, às vezes nem sabe nem para ele. Acontece muito disso nas igrejas. Então nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos. Não são os outros que têm a obrigação de ensinar princípio para os nossos filhos. Na igreja deve ensinar, mas nem todas as igrejas ensinam. Um certo tempo nós pastoreamos uma certa igreja, era numa região bastante pobre, e quando nós dávamos lanche, as crianças da rua todos iam. Eles participavam, estavam ali todos, mas iam pelo lanche. O dia que nós faltávamos, o dia que não tínhamos condições de dar o lanche, eles deixavam de ir. Porque eles estavam ali para o lanche. Não acho errado eles irem ali pelo lanche. É um chamariz, que é importante que eles vá de alguma forma. Não é importante. Esse é um meio que eles possam chegar até ali. Mas nós procurávamos ensinar princípios bíblicos. Inclusive, dessa turminha, nós conhecemos algumas crianças que estão firmes no evangelho até hoje. Então, a igreja tem sim a responsabilidade de ensinar, mas não toda a responsabilidade de criar o seu filho, de criar o meu filho. Eu tenho que ensinar para o meu filho princípios básicos, Bíblia. Eu tenho que ensinar para o meu filho como ser bom filho. Eu tenho que fazer com que os meus filhos sejam educados. Eu procuro ensinar meus filhos até mesmo num comportamento à mesa. Às vezes uma forma de comer, eu educo os meus filhos e falo, filho, não faça assim, não come desse jeito, porque você for comer na casa de alguém, vão olhar para mim e vão dizer, peraí, esse pai não ensina os filhos. Então nós precisamos ter esses princípios pequenos, pormenores e importantes que trarão e que farão a diferença para os nossos filhos no futuro. Eu olho aqui para São Paulo e vejo essa Cracolândia que está sendo o tema ultimamente, muito forte, e eu vejo quantos jovens estão ali perdidos. Pessoas bem instruídas,
e que já não consegue mais voltar para a sociedade. Aonde foi o problema principal dessa pessoa? Qual foi o exemplo que eles tiveram quando crianças em casa? Qual o exemplo de pai? Qual o exemplo de marido e mulher? Qual a instrução bíblica que eles receberam? Tá bom, vamos tirar a parte bíblica. Quando eu falo bíblica, eu não estou falando de religião, mas tudo bem, vamos tirar essa parte fora. Vamos pôr só princípios de um ser humano de bem. Quais foram os princípios que ele recebeu? Uma boa parte desses jovens que estão na rua hoje, uma boa parte, você vai notar que os pais trabalham quase 12 horas por dia. Entendo que nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil. Estamos vivendo momentos difíceis financeiros e que, se não tiver pessoas trabalhando dentro de casa, não consegue sustentar a casa. Mas, gente, pelo amor de Deus, os filhos têm que ter prioridade na criação. Tem que ter prioridade. Se você não consegue ficar com eles porque precisa trabalhar, você tem que dar toda a atenção. Quando você chegar em casa, saber o que ele viu, onde ele estava, o que ele aprendeu, como tem sido o comportamento da família, qual ele está sendo criado. Tem que observar esses detalhes. Se ele está sendo criado numa creche, num infantário, uma creche, precisa analisar como tem sido o ensinamento ali naquela creche. Você tem o direito de ir na creche e ali passar ali alguns minutos observando o que ele tem aprendido. Os meus filhos, um tempo atrás, receberam da escola uma música que não condizia com os nossos princípios. Eles estavam ensaiando a música que não condizia com os nossos princípios. Nós, automaticamente, já chamamos a atenção da professora. Olha, esta música, esse tipo de música, não condiz com o nosso futuro, com o nosso princípio. Então, essas coisas influenciam as crianças e, se elas não forem lapidadas em casa, elas vão se envolvendo lentamente com essas coisas e acham que amanhã é tudo normal. Que juventude nós estamos vendo hoje nesse mundo, nesse país principalmente. Um país imenso. E as famílias vivendo numa situação caótica, terrível. Eu passo aqui por São Paulo, em alguns lugares, nas comunidades, e eu fico preocupado. Eu falo, meu Deus, como que eles vivem? Como eles conseguem viver em uma situação tão dramática como essa? Tão dramática. Como eles conseguem criar os filhos? E a gente vê as crianças todas na rua. E hoje o problema da droga é terrível no nosso país. As crianças são influenciadas com muita facilidade. E mais tarde, o que eles serão? Eu quero ler com você o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Se você tiver uma Bíblia em mãos, pode ler conosco, até no celular talvez. Você pode ler conosco Salmo 127. Você vai ver que os filhos não são tormentas, não são pedra de tropeço. Muita gente acha que o filho é pedra de tropeço. Eu já conheci mulheres que tinham vidas fáceis e achavam que os filhos eram pedra de tropeço. Queriam dar um fim nos filhos, davam para alguém ou deixavam na casa de alguém porque queria ir para nights, queria ir para os bailes. E a criança, é claro, não tinha como ela ir curtir essa vida. Por quê? Porque essa própria mãe, esse próprio pai, seja a mãe, não aprendeu lá atrás ser mãe. Não aprendeu. Então precisamos ensinar a nossa família. Se nós queremos que a nossa família seja uma bênção na sociedade, se nós queremos que a nossa família seja um exemplo para a sociedade, nós precisamos ensinar bons princípios. Eu sugiro a Bíblia, a palavra de Deus, mas você pode ter outros princípios para ensinar a sua família. A sugestão da Bíblia é um grande exemplo. Há muitos exemplos de bons pais e há exemplo de péssimos pais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Eli. Eli tinha seus filhos que eram irreverentes, não respeitavam o ambiente em que eles estavam, não respeitavam o lugar em que eles estavam. E Eli não os corrigia, não chamava atenção. Ou seja, Eli era um pai, desculpe o termo que eu vou usar agora, mas era um pai frouxo.
não tinha força no seu punho para ensinar os filhos, para prestar atenção no comportamento dos filhos. Que pai você tem sido? Que mãe você tem sido? Seu filho faz o que quer. Eu vejo criancinhas hoje, terrivelmente com o celular nas mãos, internet aberta, e a criança com o celular na mão, brincando, vendo coisas na internet. Gente do céu, nós precisamos acordar. Lá em Portugal, eu sempre vi pais dizendo o seguinte: meu filho não é empresário, por que ele precisa de um celular? Meu filho, quando quiser falar comigo, ele fala quando chegar em casa. Ou se tiver algum problema na escola, ele manda a diretora me ligar. Criancinhas com celular, internet aberta, e os pais acham graça nisso. É tempo de acordar. Se nós queremos uma sociedade mais digna no futuro, nós precisamos nos acordar. O mundo hoje não está com brincadeira. Satanás nunca brincou. Ele veio para enganar. O objetivo do diabo é destruir as famílias, tirá-las do bom princípio, tirá-las do bom costume, tirá-las principalmente do evangelho. Você entendeu o que eu disse? Não disse igreja, eu disse evangelho. E a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para os que creem. Então, nós precisamos viver uma vida de forma que os nossos filhos se espelhem em nós, de forma que os nossos filhos olhem para nós e saibam que nós somos pessoas de respeito, de caráter, e que estamos também promovendo a eles a oportunidade de também o ser. Como você tem sido como pai, como mãe? Qual o tempo que você tem dedicado para os seus filhos? Qual o momento que você tem reservado para os seus filhos? O que você tem pensado de bom para os seus filhos? A correria é grande? Entendo. Os trabalhos são cansativos? Entendo. Mas marido e mulher devem se unir para dar a atenção necessária para os filhos. Orar junto. Ler a Bíblia ou ler um bom livro junto. Ontem eu entrevistei aqui o meu filho com 10 anos. Já leu mais de 3 livros. Livros bons. Livros que trazem para eles bons princípios. Em vez de você dar para o seu filho um celular, dê um livro. Há muitos livros educativos bons, né? Cuidado com os livros que vão saindo por aí. Dê livros bons para os seus filhos, para que eles possam ler e ser pessoas cultas, pessoas que saibam dialogar, pessoas que saibam conversar. Vamos lá, Salmo 127. Salmo 127. Diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor Deus não fizer parte da sua casa para trazer, sobretudo, a salvação para a sua casa, a salvação da sua alma, a salvação da alma da sua família, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o seu trabalho, em vão será o seu trabalho. Se você não ensinar bons princípios para os seus filhos, a sua família será uma derrocada. A sua família será como aquela casa construída na areia. O dia que vem a enxurrada, o dia que vem os vendavais, ela vai ser levada. Mas se nós construirmos a nossa família na rocha, que é Cristo Jesus, a nossa família vai ser uma família de respeito, uma família de pudor, uma família que vai nos honrar com o seu comportamento. Uma família que tem a bênção de Deus. Ela está estruturada na rocha que é Cristo. Não em falácias, não em conversas fiadas, não em piadas imorais, mas na rocha que é Cristo, ensinando aos nossos filhos respeito, pudor, qualidade de vida. Nas escolas hoje aprende muita coisa. Nós precisamos sondar os nossos filhos. O que você aprendeu na escola hoje? Ah, papai, o menino lá falou isso, e corrigir, instruir. Se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O seu trabalho é em vão. Se Deus não fizer parte da sua casa, o que você faz é em vão.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem pode guardar os nossos filhos? Porque eles precisam ser soltos. Eles precisam ir para a escola. Eles precisam trabalhar. Eles precisam, às vezes, mudar de cidade. Quem sabe um jovem que precisa se formar, ele precisa mudar de cidade. Se nós não tivermos dado a ele bons princípios, o que vai acontecer? Quando ele chegar lá fora, ele vai se perder. Ele vai ver um amigo dele, que ele tem por ele um certo respeito, ele vai entender que o que aquele rapaz, aquele garoto faz, é tudo correto, porque ele é uma pessoa de bem, aos olhos dele. Então nós vemos hoje a droga, a prostituição, a lascívia, enfim, em todos os lados. Precisamos ensinar aos nossos filhos bons princípios. Precisamos estruturar a nossa casa. Precisamos trazer para a nossa casa, fazer com que a nossa casa esteja alicerçada na rocha. Se a nossa casa estiver alicerçada em Cristo, nada o derrubará. Os nossos filhos serão bons trabalhadores, bem educados. Por quê? Porque nós ensinamos. O verso 2 diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Inútil será levantar de madrugada. Porque se você não está estruturando a sua família, tudo que você está fazendo é em vão. Amanhã, quem sabe, você vai ter uma bela casa. Amanhã, quem sabe, você vai ter um bom carro. Mas tem um filho perdido. Tem os filhos perdidos. Um na prostituição, outro nas drogas, outro aqui, outro acolá. Não te respeitam. Isso é o fim da picada. Isso é demais. Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que estruturar os nossos filhos na palavra de Deus, que é a base para que eles cresçam bem, para que eles sejam homens e mulheres capazes. Inútil vos será levantar cedo, de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Inútil será, pois assim dá a eles, os seus amados, o sono. Não é? Deus nos dá o sono na medida que nós precisamos para repousar. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Ah, eu quero trabalhar muito para deixar para o meu filho de herança uma casa. Eu quero trabalhar muito para deixar para o meu filho isso, aquilo, os bens. Mas o próprio filho não está sendo a herança. Você não está deixando o seu filho como herança. O que o seu filho vai falar de você quando você partir desse mundo? Ah, meu pai era sei lá o quê, né? Os filhos precisam trazer, levar para o seu futuro boas lembranças do seu pai. O pai precisa ter os filhos como herança. Precisa ter os filhos como herança. Na velhice, os seus filhos vão te respeitar. Vão cuidar de você. Hoje mesmo eu estava descansando e pedi um copo d'água para o meu filho. Ele foi, levou, eu fiquei feliz com aquele gesto. Levou ali um copo de água. Às vezes nós chegamos cansados, eles chegam, tiram os sapatos dos nossos pés. Não que nós obrigamos, mandamos, mas eles fazem por respeito. Porque são assim ensinados a respeitar. Mais tarde, se nós tivermos mais velhos e precisarmos do cuidado dos nossos filhos, eles são educados para isso. Se por acaso eles se perderem, nós não temos nenhum peso na consciência, porque o ensinamento que nós estamos trazendo para eles é ensinamento digno, ensinamento de pudor, ensinamento que tem tudo para eles serem bons homens no futuro. Então nós precisamos assim ser. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão de um homem poderoso. O que é uma flecha? Flecha é uma arma.
Ele está falando de uma arma. Como arma poderosa na mão de um homem são os filhos. Por quê? Porque se os filhos são bem criados, eles vão defender seus pais em todas as circunstâncias. Quando alguém falar mal do pai, não fale mal do meu pai. Eu conheço meu pai. Meu pai é um homem de respeito. Meu pai é um homem de caráter. Meu pai me ensinou a dignidade. Então, essas coisas nós precisamos nos atentar. Muita gente está vivendo uma vida caótica nesses dias, porque às vezes desprezam este livro. Este livro é a Bíblia Sagrada. Aqui você vai aprender a ser bom pai. Aqui você vai aprender a ser bom filho. Aqui você vai aprender tudo que você precisa ser um bom economista. Como cuidar da sua casa. Como você ser uma boa esposa. Como você ser um bom marido. Tudo você aprende neste livro. Isso é uma biblioteca, por isso que chama Bíblia. Conjunto de livros, uma biblioteca. Se você pautar a sua vida aqui, você vai ter futuro brilhante, um futuro feliz. Mas muita gente despreza este livro. E aquele que despreza a palavra do Senhor, ele sofre. Ele tem problemas gravíssimos, porque despreza. Eu já vi muitos pais dizer: ah, eu mandei os meus filhos para a igreja. Ah, mandei os meus filhos para a escola bíblica. Ah, eu mandei os meus filhos para o congresso. Ah, eu mandei os meus filhos para o acampamento da igreja. Mas espera aí. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim: ensina o menino no caminho. No caminho. Não é o caminho. Ensina o menino no caminho. Você está andando com ele no caminho, está ensinando. Quando você ensina o seu filho no caminho, você está com ele no caminho. E você estando com ele no caminho, é mais fácil para você ensinar. Porque você está andando com ele ali, você está mostrando: olha, filho, ali é um buraco. Olha, vem por aqui é mais fácil. Vem por aqui, entendeu? Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Você sabe que as igrejas hoje, é lamentável em dizer isso, mas nem todas as igrejas hoje têm ensinado a Bíblia como ela é. Uma boa parte hoje está querendo passar os ensinamentos bíblicos, atropelar os ensinamentos bíblicos. Porque a Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E as igrejas hoje estão ensinando o quê? Vem aqui que aqui você vai ser rico. Vem aqui que você vai ser... a sua casa não vai faltar pão. Vem aqui que você vai ser curado da sua doença. Espera aí. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, muitas reuniões de igrejas hoje é lamentável, mas não tem ensinado a verdade bíblica. Tem mais ensinado buscar coisas terrenas. E a palavra de Deus já nos ensina: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões minam. Boa parte dos problemas que nós estamos vendo familiares, de assassinatos e coisas desse tipo, feminicídios, é tudo falta de Deus. É tudo falta de aprender o Evangelho de Cristo. Não é pecado você adquirir riquezas. Claro que não. Jesus não disse isso. Jesus chamou um certo jovem que era muito rico e ele perguntou para Jesus: o que farei para ser salvo? Jesus disse: olha, vem cá, vende tudo que você tem e me segue. Tão simples assim. Mas por que Jesus disse isso para aquele jovem? Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Aquele jovem tinha o coração na riqueza. E a prova disso é que ele entristeceu com esta conversa de Jesus e foi embora. Porque o coração dele estava na riqueza. Não é pecado você ser rico. Jesus não estava dizendo para aquele jovem: não, você deveria ter sido pobre. Você deveria ser... Não. Não é pecado. Desde que você não tenha o seu coração, desde aquilo para você não seja um problema.
A riqueza para muita gente hoje é um problema. Eu conheci um rapaz, um tempo atrás, ele era bem pobrezinho. O carro dele, você andava, dava para ver o assoalho, o buraco do assoalho dava para você ver o chão. Nem tapete não tinha. Mas o dia que ele conseguiu galgar uma posição melhor, ele fez assim para a igreja: tchau, Jesus, vou curtir minha vida. Aí não tinha tempo para Deus. Então a riqueza para muitos é problema. Tem pessoas que não conseguem gerir essa situação. Então, nós precisamos ter... O que a palavra de Deus diz? O pão nosso, a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é o pão nosso para nós? O pão nosso para nós é uma casa. O pão nosso para nós é um celular, um telefone. O pão nosso para nós é um carro ou uma bicicleta, dependendo do lugar que você estiver. É um transporte. O pão nosso para hoje é um certo conforto em nossa casa. O pão nosso para nós hoje é o pão de cada dia, é o alimento cotidiano. Então, isso é o pão nosso. Nós precisamos ter o necessário para viver. Se você precisa de 2 carros, esses 2 carros é o pão nosso seu. Se sua mulher trabalha em lugar diferente e viaja longe, um para cá, outro para lá, precisa de 2 carros. É o pão nosso. Então, o pão nosso de cada dia é aquilo que nós precisamos. É aquilo que faz falta para nós. O que não faz falta para nós, não faz falta. Por que eu quero 4, 5 casas? Elas não vão fazer falta para mim. Ah, mas eu alugo e tenho o dinheiro dela. Tudo bem. Tudo bem. Mas quanto mais nós ajuntamos aqui, mais preocupações nós temos. Portanto, as famílias precisam voltar-se para Deus. A família precisa voltar ao seu princípio de instrução bíblica para ser bênção diante da sociedade. A família precisa voltar ao Evangelho. As igrejas precisam voltar ao Evangelho. Precisam voltar ao Evangelho. O que boa parte estão ensinando é uma vergonha. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Nós precisamos voltar para o Evangelho. Continuamos no Salmo 127. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Aqueles que enchem a sua casa de filhos, eles não serão confundidos. Muito pelo contrário, seus filhos o defenderão. Os seus filhos, quando alguém bater a porta, eles vão atender e vão dizer: sim, meu pai está. Você quer falar com meu pai? Ou eu posso resolver o seu problema? Então, a forma que nós criamos nossos filhos, a forma que nós estruturamos a nossa família, isso vai contar e muito para o nosso futuro. Se você quer ter uma velhice tranquila, uma velhice de paz, crie os seus filhos com bom pudor, com bom respeito. Se você quer ter uma boa família, pense agora, não depois. É agora que você precisa se estruturar, é agora que você precisa fazer com que seus filhos sejam bem criados. Cuidado com os programas televisíveis, cuidado com a grande imprensa que está aí, você sabe qual é o nome que eu não quero citar aqui. A grande imprensa tem ensinado valores completamente demoníacos, malignos, e você está achando graça. Você está achando graça. Porque o que a grande imprensa tem ensinado é para arruinar com a família. E quem sabe os seus filhos passam o dia inteiro: ah, eu estou cansado, não tenho tempo de olhar meu filho. Vai ver desenho. Ele liga a televisão e passa dias ali a fio assistindo desenho dos mais imorais, dos mais nojentos, sem instrução nenhuma. Muito pelo contrário, o objetivo dessa grande imprensa é destruir a família. E você acha que está bom? Você acha que está bem? O seu filho está ocupado assistindo as porcarias que a televisão transmite? Os desenhos, a maioria dos desenhos que as crianças assistem, tem por detrás coisas malignas, diabólicas. Magia negra, violência. Boa parte dos desenhos animados
estão contaminados completamente. O homossexualismo, a perversão, o ódio, a vingança, a traição. A televisão está cheia disso. E às vezes você não assiste com o seu filho, mas deixa seu filho lá. E às vezes você assiste com o seu filho, mas não educa. Olha, filhinho, olha, aquele desenho ali, nós vamos tirar porque esse desenho está ensinando isso, isso e isso. Os meus filhos, quando às vezes nós vamos ver alguma coisinha com eles, algum desenho, eles abrem e falam, papai, isso aí tem magia, isso aí tem traição, isso aí tem coisa do maligno, do diabo. Eu não posso assistir isso aí. Por quê? Porque aprenderam que precisam vigiar com os seus olhos, precisam saber o que vão ouvir, o que vão aprender. E nós às vezes vemos um desenho e achamos graça. Eu vejo crianças, há uns dias atrás eu vi um rapaz, amigo, o seu filho estava assistindo um filme horrendo de violência. Pense em um filme de violência, pensou? Multiplica por 10. E aquele menino estava assistindo aquele filme de violência e ele filmou e pôs no Instagram. Ou no Facebook, não me lembro onde foi. Eu fui no particular dele e com muito respeito e amor chamei a atenção dele. Falei, você quer ter um filho violento no futuro? Você quer que seu filho siga um caminho deste? Ele observou o desenho e me agradeceu. Por quê? Porque viu que seu filho estava à mercê de uma cuidadora chamada televisão que estava trazendo maldição para sua casa. Então, a forma que o mundo está hoje não começou ontem. O que nós estamos vendo no mundo hoje não foi de ontem para hoje que começou. A Cracolândia não começou quando o menino foi à padaria buscar um pão, não. A Cracolândia começou quando a família falhou no ensinamento dos pais, das crianças. Quando a família falhou no ensinamento dos filhos. Nós temos visto reportagens terríveis. Esses dias eu vi uma moça, uma menina de 15 anos, parece-me, ou 13 anos, que foi morta ou que foi violentada porque foi em um baile, saiu à noite e entrou numa discoteca, falsificou o documento, entrou numa discoteca. E ali aconteceu tudo que não deveria acontecer. Por quê? Aonde estavam os pais? O que os pais ensinaram para essa menina? Nós vemos hoje crianças, adolescentes nas ruas. Os pais perderam a estribeira, perderam o punho, estão que nem Eli, deixando os filhos fazer o que bem querem. E amanhã vão lamentar. Amanhã vão reclamar do país. Amanhã vão reclamar do governante. Amanhã vão reclamar da igreja a qual estavam. Amanhã vão reclamar da escola. Tudo vai ter culpa, menos ele vai ter culpa. Todos serão culpados, menos o pai que não educou, que não criou, que não deu carinho, que não ensinou os princípios básicos para um ser humano fazer parte deste mundo com dignidade. Acham graça os filhos sair com adolescentes, sair com um bando de molecadinha, andar com carro em alta velocidade, como nós temos visto constantemente. Adolescentes que se enganjam com outros jovenzinhos e vão para a night. Qual o futuro? Qual o futuro? Se é que alcançarão o futuro. Porque muitos nem o futuro têm alcançado. Ali tem ficado. Precisamos entender, como eu disse no começo, que hoje é considerado por algumas denominações como o Dia da Família. Nós precisamos entender que o Dia da Família não é hoje. O Dia da Família para você deve ter começado quando você casou, quando você adquiriu uma mulher. O Dia da Família para o seu pai começou quando ele casou e adquiriu a sua mãe, e adquiriu uma mulher que depois foi sua mãe. O Dia da Família é todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos viver em dignidade. Nós precisamos viver em respeito. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem bons filhos, bons cidadãos,
pessoas de bem. E eu indico para você este livro, tá? Eu indico para você este livro. Se você ensinar este livro para as crianças, para os seus filhos, aqui contém todo tipo de ensinamento que você precisar. Todo tipo de ensinamento que você precisar. Se você quer ensinar aos seus filhos bons princípios, eu indico este livro. Você pode escolher outros. Mas cuidado com o livro que você escolhe para dar para o seu filho. Cuidado com o ensinamento que você vai trazer para o seu filho. Cuidado com quem escreveu o livro e qual a intenção ele escreveu o livro que você vai dar para o seu filho para ele ler. É muito cuidado. E eu queria encerrar aqui, mas antes eu quero fazer uma oração com você, pedindo a bênção de Deus para você que está assistindo, para você que vai assistir mais tarde esta live. Faço isso com muita humildade, com muita alegria de poder fazer, e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Mas eu digo para você, procure-a. A Bíblia diz assim, procure a paz e segue-a. Se você quer bons princípios, procure os bons princípios. Se você quer ter bons filhos, ensine-os. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e orava pelos seus filhos um por um e pedia perdão dos pecados dos filhos a Deus. Pedia perdão dos pecados dos filhos a Deus. Era o que Jó fazia. E Jó é considerado por Deus como homem justo e íntegro e que passou por uma grande prova, porque Deus assim quis. Ore pelos seus filhos. Não só ore, mas instrua-os. E uma coisa que eu faço um apelo, pelo amor de Deus, não dê um celular para o seu filho com internet aberta. Cuidado com os jogos que seu filho vê no celular. Muito cuidado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor Deus seja contigo. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre ti e sobre a tua família. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por este momento, Senhor. Que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, sobretudo, seja derramada sobre as famílias. Que as famílias possam se atentar para a tua palavra, Senhor. Que ela nos ensina todas as coisas. Ela nos ensina, ela nos educa, ela nos faz ser homens e mulheres sábios e inteligentes. Em nome de Jesus, derrama sobre essas vidas, ó Pai eterno, a graça, o despertamento, que eles possam acordar para a grande realidade a qual nós estamos vivendo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma linda noite e reflita na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Deus me trouxe a dizer para você nesta tarde. Fique com Deus e tenha uma boa semana. Um beijo grande, fique na paz. Tchau.